Da diligência. 8h09. Recebemos hoje o deputado Francisco Rodrigues, do DEM. Deputado, os jornais trazem a repercussão dessa decisão tomada ontem pela comissão de adiar, a conclusão dos trabalhos a partir de um pedido de vista. O pedido de vista adia a votação. A gente viu aí esse debate e parece que a interferência política nesse tipo de trabalho é nefasta. Porque, pelo que se viu, pelas imagens que puderam ser exibidas, pelo trabalho realizado pela comissão, a situação é grave, não há o que negar. Como é que o senhor vê essa interferência política na conclusão dos trabalhos de uma comissão que ia tão bem? Inicialmente, nós entendemos que tanto o deputado Olívio Dutra, relator, quanto o deputado Neucimar Fraga, presidente da CPI, eles, na verdade, estão conduzindo os trabalhos de uma forma extremamente competente, de uma forma linear, ouvindo todos os lados, mas, acima de tudo, formando um juízo de valor que dá densidade ao conteúdo escrito e, mais que isso, mostrando as oportunidades que deram a todos os segmentos envolvidos nessa questão. Obviamente que o tema é explosivo demais. Há um envolvimento e uma necessidade de coabitação pacífica entre todos os segmentos que, na verdade, respondem pelo tema. Essa questão carcerária no Brasil, ela é histórica. Ela, na verdade, ela não pode ser de partido, ela passa por cima de partidos, ela passa por cima de governos, ela passa por cima de tudo, mas mais que isso, nós temos que entender que essa questão, a justiça tem um poder fantástico sobre ela no destrinchamento e no detalhamento minudente das questões que foram apresentadas no relatório, que eu vi preliminarmente alguns pontos, no relatório conclusivo do deputado Olívio Dutra, Domingos Dutra, e diria mais que isso. Hoje os parlamentares, principalmente do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, que estão, na verdade, reivindicaram alguns pontos e defendem a retirada de alguns nomes da inclusão na CPI, no relatório conclusivo, eu acho que eles têm razão. Porque, obviamente, você não pode condenar ninguém antes de, na verdade, haver um julgamento final. Então, o relatório, eu diria que ele tem os pontos positivos que a sociedade, na verdade, aplaude, mas temos também que ter alguma cautela, porque, veja, na medida em que um número enorme de parlamentares pediram vistas ao relatório, obviamente que é diferente de quando um parlamentar, por interesse localizado ou por alguma convicção, ele, na verdade, pede vistas. Portanto, eu diria que o deputado Neucimar Fraga foi extremamente competente, ele vai promover mais novas diligências e acredito que, a partir deste momento, haverá, na verdade, um juízo de valor mais coletivo para harmonizar o relatório final. Agora, deputado, como superar toda essa questão política, esses conflitos todos envolvendo, inclusive, governo federal e governos estaduais também, que muitas vezes fica um jogo de empurra até nessa questão da segurança também, questão de corrupção na polícia, tudo isso já foi constatado, a sociedade já sabe que existe, mas evitar também que, por exemplo, essa avaliação toda que foi feita, esse levantamento, esse relatório da CPI não fique só no papel e que o sistema brasileiro continue como está. Na verdade, suas observações são muito oportunas e felizes, até porque o governo federal que é responsável pelo repasse para os estados de recursos em valores expressivos, por motivos de caixa ou por alguns que, na verdade, eu desconheço, tem repassado menos de 10%, segundo as informações, daqueles valores necessários para que o sistema nos estados possam efetivamente ter condições de dar melhores condições para o detento, mas mais que isso, dar melhores condições de segurança, dar mais condições, inclusive, de encontrar meios para que o sistema seja fortalecido. No entanto, essa questão é reclamada pelos estados. E, obviamente, aí, no vis-a-vis, é importante que os governos estaduais e o governo federal possam encontrar um denominador comum. Eu quero mudar um pouco de assunto para falar
de um dos temas que o senhor destacou como dos principais, que é essa questão da elevação do Bolsa Família. A Folha de São Paulo diz: Bolsa Família sobe acima da inflação em ano de eleições. O Globo: Bolsa Família sobe acima da inflação em ano eleitoral. E aqui dentro, perto da eleição, além da inflação, o governo anuncia aumento de 8% para o Bolsa Família a partir do próximo mês. A oposição está reclamando, está dizendo que em ano eleitoral não se pode promover um aumento desse tipo, teria finalidade eleitoreira, mas o governo já autorizou esse aumento. Está certo ou está errado? Está certo, está errado. O ano eleitoral, obviamente, que os focos, os holofotes ficam dirigidos exatamente para a questão política. No entanto, se nós olharmos pelo lado social, nós vamos ver que um contingente enorme de brasileiros, milhões de brasileiros, ainda estão abaixo da linha da pobreza. Então, nós queremos mostrar, vamos dizer, o sagrado e o profano. Né? O sagrado, obviamente, é o alcance pela sociedade desse benefício de em torno de 8%, consequentemente, segundo os jornais, superior à inflação. E, obviamente, o crítico, aquele que, na verdade, as pessoas, principalmente a classe política, reclama, é que, exatamente em um ano de eleição, esses números, na verdade, sejam estendidos, elastecidos, exatamente para atender aqueles mais carentes, que, em tese, são os eleitores mais facilmente cooptáveis. Então, é uma questão política, mas, ao mesmo tempo, é uma questão de alcance social. Portanto, a palavra está com a sociedade. Logo após a sessão do plenário de ontem, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, e parlamentares de vários partidos foram a São Paulo, onde o corpo de Dona Ruth Cardoso é velado. A professora de Sociologia e ex-primeira-dama do país morreu na noite de terça-feira em casa, aos 77 anos, vítima de infarto. Dona Ruth Cardoso será enterrada logo mais ao meio-dia no cemitério da Consolação, no centro da capital paulista. A antropóloga Ruth Correia Leite Cardoso nasceu em 1930 em Araraquara, interior de São Paulo. Foi professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, onde conheceu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dona Ruth foi uma primeira-dama diferente, discreta e avessa à atividade partidária, tinha agenda própria e imprimiu dinamismo às ações sociais características da função. Fundou e presidiu o programa Comunidade Solidária, uma série de ações de combate à pobreza e à exclusão social, baseadas no conceito de desenvolvimento local sustentável. A carreira acadêmica da antropóloga foi marcada pela inovação. Em meados da década de 50, o olhar da pesquisadora já prestava atenção a temas que ainda eram pouco investigados, como a imigração japonesa para São Paulo e a emergência de novos movimentos sociais no Brasil. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, deputados de vários partidos homenagearam a ex-primeira-dama. A Dona Ruth foi uma construtora de pontes. Ela gostava muito dessa expressão, né? Criar pontes, criar caminhos. E teve um papel muito significativo nessa direção, na rede de proteção social, no comunidade.